Neste momento, convidamos o vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, para presidir os trabalhos da última etapa deste evento. O conselheiro Adircélio é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Direito pela UFSC, pós-graduado em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Direito também pela Universidade Gaúcha e em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 2010, foi nomeado conselheiro do TCE na vaga reservada aos auditores substitutos de conselheiro. Ocupa desde 2015 o cargo de vice-presidente desta corte, sendo também o conselheiro supervisor do Núcleo de Informações Estratégicas do TCE. É ainda membro do Conselho Deliberativo da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. E para proferir a conferência final, cujo tema será Termo de Ajustamento na Gestão dos Tribunais de Conta, convidamos o doutor Juarez Freitas. O doutor Juarez Freitas é professor titular do mestrado e doutorado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. É professor associado de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, presidente do Conselho Científico do Instituto Brasileiro de Altos Estudos de Direito Público e é advogado. Com a palavra, então, o conselheiro Adircélio. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar todos os presentes, participantes, cumprimentar de maneira especial ao IDASC, e o faço na pessoa do presidente do Instituto, conselheiro emérito desta casa, Salomão Ribas Júnior, ex-presidente desta casa. Cumprimentar pela organização do evento, pela qualidade dos temas e dos palestrantes escolhidos, mas também pela escolha do homenageado, professor reitor Cancellier, né? Foi muito oportuna a escolha dele. O professor Cancellier, eu tive o privilégio de ter sido orientado por ele, tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, muito oportuna a homenagem. Temos aqui a presença do professor Juarez, né, que, sem dúvida nenhuma, abrilhanta o nosso evento. Agradeço ao professor Juarez pela presença. O professor é meu co-orientador no doutorado. Tenho certeza que a palestra dele será bastante enriquecedora, como de costume. Nós estamos um tanto quanto atrasados aí no nosso cronograma, então, em razão disso, eu vou passar diretamente a palavra para o professor Juarez, que traz como tema o termo de ajustamento de gestão, né, no âmbito dos tribunais de contas. Então, com a palavra, professor Juarez, seja muito bem-vindo. Estimadíssimo conselheiro Adircélio, em cuja pessoa cumprimento o Tribunal de Contas, que nos acolhe, para este magnífico 7º Congresso Catarinense de Direito Administrativo, que tem à sua frente esta figura notável de queridíssimo amigo e grande publicista brasileiro, conselheiro Salomão Ribas Júnior. É uma alegria estar aqui, eu que me considero um pouco, quase que, em termos afetivos, cofundador do nosso IDASC. Acabo de ver que o nosso presidente, Luiz Eduardo Xerém, está presente. Também é uma honra estar com Sua Excelência e ter participado há pouco de um belíssimo encontro científico com a sua equipe técnica, de grande valia esta minha vinda também por essa oportunidade. Senhoras e senhores, serei, como convém a quem profere uma conferência de encerramento, muito sucinto, ainda mais que estão todos aguardando o momento do coffee break. Então, não seria inteligente eu me estender muito. Eu quero começar com 2 textos que eu vou apenas recomendar a vocês para pensarem com mais profundidade a propósito. Um deles é de um historiador da Universidade de Yale, o Snyder,
e um pequeno livro precioso chamado Sobre a Tirania, meu amigo Rodrigo. Mais do que nunca, este é um tema da hora. Nós estamos tendo várias espécies de tirania nos ameaçando e nos rondando, inclusive a tirania das soluções simplistas, imediatistas, que nada resolvem. Não falarei do Trump porque não tenho tempo e nem estômago para isso. Mas existe algo que me preocupa muito, é que às vezes nós, e daí a importância de irmos aos historiadores, nós não, parece que não aprendemos o elementar com as tiranias, né? Veja o que aconteceu agora na Alemanha, né? Tem uma parte expressiva do eleitorado que resolve apostar em soluções extremistas absolutamente lastimáveis. Sobre a tirania, Snyder, ele retira 20 lições preciosas, que eu não terei tempo de comentar, pensarei então apenas 2 para reflexão. Uma, recomenda que todos nós saibamos defender as instituições. Pode parecer estranho, mas o que faz um país mais sustentável, mais desenvolvido duradouramente, é ter instituições não extrativistas. Lembra daquela obra Por que as Nações Fracassam? E ter soluções institucionais, não de improviso, de longo prazo. Por exemplo, uma cidade que era um horror, Melbourne, na Austrália, hoje é uma cidade que foi eleita mais uma vez como a melhor qualidade de vida do mundo. Florianópolis tem tudo para isto. Reúne vários quesitos, mas nós temos que ter o que eles fizeram lá. São José também. Pensamento de longo prazo. Criaram agora, aliás, uma instituição muito interessante chamada Victorian Planning Authority, para pensar o longo prazo da sustentabilidade daquela cidade. Os tribunais de contas são instituições, têm os seus defeitos, mas são instituições de Estado. Nós temos de pensar em defender instituições que pensem o longo prazo. Instituições aqui no sentido do Douglas North, conjunto de regras formais e informais. Mas aqui no Brasil, de modo especial, essas instituições de Estado carecem de profunda afirmação neste momento. Se há coisa boa nos últimos tempos, é que, a despeito de toda a crise de corrupção sistêmica que ocorreu no Brasil, e suprapartidária, multipartidária, as instituições de Estado vêm se afirmando. É um paradoxo interessante. Mas nós não podemos cair no berlusconismo e em soluções... eu acabo de chegar da Itália, que me preocupam muito. Há sempre o risco de retrocesso. Então, a primeira observação, que pode parecer estranha, não é? Olhando para todas as histórias de tirania da humanidade, cuidado em defender instituições. Segundo, não obedeça de antemão. Aliás, essa é a primeira sugestão que ele faz, a primeira lição valiosa do livro. Não obedeça de antemão. Lembro aos senhores que a maior parte do autoritarismo é acatada voluntariamente. Essa é a tese do autor com o qual eu estou de acordo. Foi assim em muitos países que, infelizmente, se curvaram diante do nazismo, diante do fascismo. Uma espécie, já foi usada essa expressão em outro contexto, de servidão voluntária. Temos que tomar muito cuidado com isso, de não obedecermos de antemão, questionarmos e questionarmos profundamente. Um segundo livro que eu quero recomendar a vocês é um livro também pequeno, um pouquinho maior, mas também pequeno, de Mark Lilla, L-I-L-L-A. Mente Imprudente. É um livro antigo, de 2001, só agora saiu no Brasil, e é precioso. E ele apanha, isso vale para os juristas, ele apanha o problema que os intelectuais têm de filo-autoritarismo, de um certo prazer, uma certa tentação de ceder às soluções autoritárias. Platão, querido amigo, se arrependeu em vida
com a experiência de Siracusa. Querido amigo de infância, né? Comecei a ler Platão muito cedo, 13 anos. Mas nunca gostei dessa experiência dele na Siracusa. E o livro começa com Heidegger. Não preciso dizer a vocês que Heidegger teve uma experiência de adesão ao nazismo, ponto. Não vou nem comentar o que eu penso disso. E o segundo autor examinado é um jurista, que vale a pena estudar, porém, sem perder o senso crítico agudo, chamado Carl Schmitt. Carl Schmitt tem algumas obras que são muito importantes, mas por que eu estou citando? Porque ele tem uma teoria que foi mencionada por muitos como de realismo político. Ou seja, ele quis descrever como as coisas eram, e as coisas eram na prática de decisionismos arbitrários baseados em soberania. Ele é assim que ele via a política. E a política como o jogo do amigo versus o inimigo. E o autor critica com razão essa postura, mas eu vou muito mais longe do que o belo filósofo Mark Lilla. Este é um erro antropológico de Carl Schmitt. O ser humano tem essa parte primitiva no cérebro, não é? Uma técnica que muitos usam nos jogos de soma zero, em que um ganha e o outro perde, é para mobilizar, para unificar uma equipe, é ter um inimigo. Na política isso existe e funciona. Mas o ser humano é muito mais do que isto. O ser humano é também capaz, biologicamente, e os vários estudos científicos corroboram esta minha assertiva de agora, de cooperação, de conciliação, de solidariedade, inclusive intergeracional. Isso também é o ser humano. Vamos nos contentar com o jogo político adversarial, amigo versus inimigo, ou vamos reinventar a política alçando-a a um patamar mais alto, que é o patamar da cooperação? Os países que deram certo são aqueles países, por exemplo, os nórdicos, em que a política já não é mais aquela política cruenta do Sr. Carl Schmitt. Que não por acaso foi nazista. Então, vamos estudar os autores. Tem até autores que tentam reabilitá-lo, mas cuidado, vamos conhecer bem. Há um erro antropológico. O ser humano não é só isto. Agora, infelizmente, tem sido assim, historicamente, uma certa dominância. Eu acabei de dar uma conferência em Firenze, então, claro que eu me lembro do Maquiavel, não é? Tem sido uma certa dominância no cenário político. Só que esta política que eu vejo, principalmente os jovens hoje, rejeitando com razão. Nós vamos ter que fazer uma reinvenção do jogo. E criar um jogo cooperativo. Um jogo como na Suécia, em que o político desempenha munus público. Em geral é assim. Tem apartamentos funcionais que são funcionais, não são palacetes. Não tem essas mordomias viciantes. E principalmente tem uma certa noção de que precisamos viver numa sociedade sem tantas discrepâncias, sem tantas desigualdades. Porque se há alguma coisa que comprovadamente causa mal-estar, é viver numa sociedade com grandes desigualdades. Tudo isso está provado cientificamente. Por que eu trouxe esses dois autores? Um, para falar sobre essa nossa rejeição de uma cultura que nos foi imposta, autoritária, que é a cultura de que nós temos de ser soldados de uma guerra permanente contra os outros. Todos nós fomos criados, embalados, treinados, sobretudo nos Estados Unidos, tem a cultura do loser, né? O loser é um pária, né? Um perdedor. Lembra disso ou não? O ser humano é muito mais do que isso.
Essa cultura não serve. E agora vamos falar do nosso tema. Qual é o problema? Nós criamos um direito administrativo adversarial. Predominantemente adversarial. Claro que vai haver processo, claro que vai continuar havendo litígio, mas nós não fomos treinados para negociação proba. Nós não fomos treinados para conciliação. As pessoas são treinadas para o embate. Alguns até para o UFC, que não é a Universidade Federal do Ceará. É o Coliseu. É a dominância da parte reptiliana do cérebro humano. Está na hora de subir um pouco na hierarquia e chegar ao córtex pré-frontal, que é capaz de dizer não a esses impulsos. Biologicamente está comprovado que nós também somos altruístas e que a vantagem imensa, isso está já em Darwin, de seleção natural de grupo, atenção, é para o grupo que sabe cooperar. Nós temos no Brasil 1 milhão de advogados. Vou falar da minha categoria. Professor e advogado. 1 milhão de advogados. Nós vamos ter que fazer, eu tenho dito isso na OAB, e com apoio de muitos colegas, nós vamos ter que fazer uma grande reciclagem coletiva. Porque não vai haver mercado para quem insistir em trabalhos meramente repetitivos, a robótica vai tomar conta, e não vai haver mercado para quem insistir nessa cultura adversarial, por uma razão. Então, está sendo distribuído para o Brasil inteiro, né? E o que eu vou dizer, eu acho que não é segredo. Está para o mundo também, né? Paciência, não é segredo. O nosso sistema judicial colapsou. É uma questão óbvia. Nós não podemos revelar lá fora quantos processos tem no Brasil. Aliás, na Itália pode, porque é parecido. Guardadas as proporções, muito parecido. O colapso lá também é gigante. Então, o sistema judiciário não está pacificando a sociedade. Não está conseguindo. Não é por deficiência dos juízes, nem de juízes. É porque essa lógica adversarial inviabiliza a longo prazo uma pacificação. Notem bem, eu não estou dizendo que se deva suprimir o conflito. Isso é autoritarismo. Eu não quero uma sociedade supostamente idílica, na verdade distópica, em que as pessoas não tenham diferenças. Longe disso. Eu quero uma sociedade pacífica, tradução, aquela sociedade onde as pessoas sabem lidar pacificamente com as suas diferenças, inclusive com as suas diferenças graves, de uma maneira harmoniosa, respeitosa, racional. Bem, e é isto que nós vamos ter que reconstruir. Em lugar de soldados espartanos instintivos do inimigo, vamos ter que ser soldados atenienses, pelo menos, capazes do diálogo. Vamos ter que nos reciclar, vamos ter que aprender a fazer negociação no direito. E quero dar uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia é que estamos muito atrasados. Harvard, a Faculdade de Direito de Harvard faz isto, estuda isto há mais de 20 anos, no programa de negociação. William Ury, Mike Wheeler e outros. A boa notícia é que o campo é imenso. Campo para negociação, em que as próprias partes chegam a bom termo. Campo para conciliação. Campo para mediação. Campo para várias técnicas inominadas e até também, em paralelo, campo para arbitragem, que não é negociação, é uma solução jurisdicional fora do judiciário. Tudo isso não é contra o judiciário, mas é a favor de uma nova leitura, a leitura de pessoas muito capazes, como Elinor Ostrom. Essa senhora ganhou o Prêmio Nobel para mostrar que a solução da tragédia dos bens comuns passa pela cooperação. E ela provou que isso é possível. Ou nós encontramos uma sociedade capaz
de alcançar o ODS número 16, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 16, com instituições fortes e uma sociedade pacífica, ou nunca teremos desenvolvimento sustentável. Essa sociedade do conflito extremado, da polarização de grupo, das cascatas de ódio, é inviável a longo prazo. Essa sociedade de hostilidade entre o trabalhador e o empresário é inviável a longo prazo. Essa sociedade que a administração pública é inimiga do cidadão ou inimiga do servidor é inviável a longo prazo. Esse é o meu diagnóstico. Nós vamos ter que trocar o chip e substituir essa mentalidade predominantemente adversarial para uma mentalidade predominantemente consensual. Isto quer dizer, essa migração não se faz algo súbito. Isto é uma migração mental. Tem que vencer vários vieses da inércia, do status quo, e nós vamos ter que fazer isso nos próximos 20 anos. Eu tenho dito para os colegas, não há futuro para a advocacia nesse atual modelo. As faculdades de direito vão ter que se reinventar. A administração pública vai ter que se reinventar. Ela não pode continuar tendo uma relação adversarial. E o cidadão também vai ter que se reinventar. Como fizeram os países nórdicos. Sempre que as pessoas acham que isso é muito longe, não, já tem países fazendo. Como faz a Austrália. Enfim, já há países fazendo, uns mais, outros menos. Isso é perfeitamente possível, isso é perfeitamente viável. Então, se isto for perfeitamente possível e viável, vamos a algumas transformações para fazer com que esse final seja para cima. Pode ser, não? Vamos fazer uma coisa para sairmos daqui entusiasmados, com vontade de estudar, fazer teses, não é? Promissoras, alentadoras e transformadoras. Primeiro, vocês acham que é certo um camarada um servidor público cometer uma infração e automaticamente a única solução é abrir um PAD e puni-lo? Essa é a história do direito administrativo disciplinar. O processo sancionador é ou não tem sido assim? Essa história é um fracasso monumental. Tem que declarar isso nos congressos, para que chegue à vida real a notícia de que isso não está funcionando. Eu tenho o levantamento da CGU, Controle Interno da União. Eles apanharam os casos que seriam casos, digamos, de advertência. Talvez suspensão, mas advertência. E foram ver o que acontecia. Um processo que levava uma comissão que é cara, processante, né? É caro, isso tudo é dinheiro. E tem o custo emocional também dos envolvidos, que esse, então, é caríssimo. É caríssimo. Depois, para recuperar o ânimo de um camarada que passou por um processo desse, pode ser devastador. Muito bem. Aí fizeram um levantamento. Sabe o que acontece com a maior parte desses casos? 2 anos de trabalho, às vezes. Prescrição. Isso é um negócio insano. É a negação do princípio da economicidade. É a negação de todos os princípios. E o que diz a ciência sobre isto? A ciência diz, se há coisa que faz uma pessoa se emendar, se corrigir, é chamá-la, ela assina um termo de compromisso de mudança. Isso está na obra de Dan Ariely e de vários cientistas comportamentais. Isso funciona. O que não funciona é ter essa pseudo-punição que nós temos, né? Nós temos no Brasil a matéria ambiental, multas e multas e multas em profusão. Alguns casos realmente não tem que negociar, eu vou falar disso no final, existe o inegociável. Mas em outros casos, sabe que não é muito melhor chamar o camarada e dizer, escuta, vamos converter isso em serviços sociais? Vamos fazer isso funcionar ou não vamos fazer isso funcionar? Mas faltava uma coisa, faltava instituições de Estado para fazer essa negociação. Para que não resvalasse para a política rasteira do conflito de interesses, da captura, que é uma das características do patrimonialismo brasileiro. E agora nós temos um arcabouço institucional.
A CGU 2017 tomou essa decisão. Aí está um laboratório interessante para nos inspirarmos. Pode haver, eu digo, é poder, não é dever, é uma faculdade dela. Pode haver em PAD, em processo administrativo disciplinar, ou antes do PAD, um TAC nos casos de infrações disciplinares. O sujeito tinha um probleminha de pontualidade aqui, um probleminha de urbanidade ali, nada de improbidade, nada de corrupção, é óbvio. Casos que não dariam demissão, chama o camarada e dá uma chance para ele. Se ele tiver a reincidência, ele vai ser tratado aí sim com o rigor cabível. De resolução de 2017 da nossa CGU. Essa é a primeira notícia positiva. Segunda, vocês já leram com atenção o novo CPC? O novo CPC, artigos, por exemplo, 3º e 174, não tem essa história de multiportas, sistema multiportas, a gente fala muito, né? Sistema de portas. Não é multiportas, não. É portas prioritárias para a solução consensual. É isso que está no CPC. É assim que tem que ser lido o novo CPC. Ou então não vai ajudar em nada, ou quase nada. A prioridade é a resolução consensual. Mas, falei da arbitragem. A lei de arbitragem, lá o árbitro privado, inclusive agora, cada vez mais, em causas envolvendo a administração pública. Em 2016, eram 55 arbitragens privadas, valor de 24 bilhões. Então, cada vez mais o direito administrativo é um assunto importante para a arbitragem. E ele é equiparado a funcionário público, para efeitos penais, pela própria lei. É um assunto... Eu não posso me demorar nele, porque ele não é bem negociação. Ele é uma solução extrajudicial. Mas, bem, o árbitro, lá na arbitragem, ele tem a obrigação. Eu tenho dito àqueles que, como eu, somos listados como árbitros, cuidado. Vocês têm a obrigação de, no início do processo arbitral, oferecer, e mais do que oferecer, estimular a conciliação. Está lá na lei. Mais do que isto, qual era o grande problema de quem vai fazer acordo? Pessoa séria que vai fazer acordo. Temor de que aquele acordo possa ser mal interpretado, que ele possa ser considerado ímprobo, que num caso de modalidade meramente culposa, o mundo caia sobre ele. É ou não é verdade que existe esse temor? Pois bem, lá na lei de mediação, existe um artigo que é muito mais abrangente, que está lá meio escondidinho, importantíssimo. Artigo para Congresso. Artigo 40. Deem uma olhada lá. O servidor público, e não só, até fala em empregado público, seletista, que participar de soluções negociadas, extraconsensuais de conflitos na esfera administrativa, por exemplo, numa agência reguladora, e todas elas têm uma função de resolução de conflitos importantíssima e subaproveitada no nosso sistema. Todo servidor ou empregado público que participar de soluções consensuais, com outras palavras, só será responsabilizável civil, civil, inclusive, afasta a modalidade culposa do artigo 10 da Lei de Improbidade, na minha interpretação. Civil, administrativa e penalmente nos casos de dolo ou fraude. Afastou a modalidade culposa. Inclusive a culpa grave, que é uma figura que tem que ser banida do direito administrativo brasileiro. Não existe culpa grave. Ou é dolo ou não é dolo. Mas está lá na lei de mediação. E agora vem mais uma notícia. Na Advocacia Pública da União, tem havido progressos notáveis, presidente. E nós vamos ter aqui um evento importantíssimo, dia 7 de dezembro, um congresso. O senhor vai fazer a abertura, não é? Aqui nesta casa, 7 de dezembro, estão todos convidados. Entrada franca. É o 2º Congresso Brasileiro de Administração Pública e Processo. E a ênfase vai ser nesses aspectos.
de soluções que eu não chamo de alternativas, mas preferenciais de conflitos no direito processual no campo da administração pública. E a advocacia pública lançou agora, está na rede já, o seu manual de negociação em direito público, inspirado na escola de Harvard. Segundo, nós temos hoje já um advogado público uma certa experiência. Por exemplo, o procurador, chama-se o procurador de autarquia, procurador federal, que é uma das 4 carreiras da advocacia da União. O procurador federal está acostumado hoje a fazer acordo na esfera previdenciária, direito público. Está salvando, em muitos casos, as pessoas da morte e salvando o erário ao mesmo tempo. Então aí está um case para se estudar. Esse é um case que eu conheço bem, seja pelos juízes federais, que me passam informações constantes sobre isso, seja pelos advogados públicos. De um modo geral, com uma ou outra situação em que eu poderia não estar inteiramente de acordo com a solução dada, isso funciona. E funciona muito bem. E acordo em direito público, que, repito, pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Em lugar da procrastinação infinita, uma solução acordada. Mas, para isso, a advocacia pública teve que se admitir e se valorizar e se impor como carreira de Estado, e não de governo, para ter autonomia suficiente para celebrar esse tipo de acordo. Código de Ética do Advogado foi alterado em 2015 e hoje, na deontologia do advogado público e do advogado privado, está lá o dever de resolver ou tentar resolver o conflito extrajudicialmente, consensualmente. Está lá. Inclusive com preservação, se isso acontecer, dos seus honorários advocatícios. Está lá também. Isso foi importante fazer constar nesse Código de Ética. Pouca gente leu esses dispositivos do nosso Código da OAB, que já estão na linha correta. Nós temos uma cultura de TCCs no Brasil, não aqueles que vocês estão pensando, mas os termos de compromisso de cessação de práticas no CAD e na CVM, que já tem cases de sucesso. Acompanhem bem. Enfim, e agora temos, mais recentemente, o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão. O Tribunal de Contas não vai celebrar o TAG naquelas hipóteses, como diz corretamente o projeto de lei complementar que está na Assembleia, naquelas hipóteses, por exemplo, em que esteja configurado desfalco e desvio de dinheiro, bens e valores públicos. Claro, não se faz TAG em situações dessa natureza, porque isso aqui é coisa grave, é enriquecimento ilícito. Aí não tem esse tipo de negociação. Mas, com estas importantes limitações, eu diria, do inegociável, e até o final do ano sairá um artigo meu na revista de Direito Administrativo da FGV e mandarei para o Congresso, se vocês quiserem, não é? Até o final do ano, uma cópia desse artigo, por um direito administrativo não adversarial, em que eu tento estabelecer uma teoria da negociação proba, o que pode e o que não pode fazer em negociação. Agora vejam, recentemente surgiu a lei no Paraná, que permite o TAG, que faculta o TAG. E já temos um primeiro caso. O primeiro caso é engraçado, porque é engraçado até que precise fazer TAG sobre isso, né? Porque é um município, não importa o nome, que teve um problema bastante incomum. Ele teve um excesso de arrecadação. Num dado momento ficou uma ação judicial, não importa o caso, um excesso de arrecadação, e aí teve problema com os percentuais para a educação, saúde. Tem que fazer um TAG. Mas fez. Aí está um exemplo. Por que não chamar e buscar uma solução consensual, que nesse caso, é o primeiro, é óbvia, é evidente, é de uma sensatez completa.
E eu queria louvar um cuidado muito importante que esse projeto que está na Assembleia Legislativa teve de prestigiar o Ministério Público de Contas, que vai se manifestar nos procedimentos administrativos de celebração do termo de ajustamento de gestão, instituição de Estado, que não poderia ficar, evidentemente, excluída disso. Este é, no meu entender, o novo direito administrativo. Não se excluem aquelas hipóteses extremas em que o acordo não é possível. Existe o inegociável. Eu não tenho tempo, mas eu vou só dar uma palhinha do meu artigo. Essa questão do que é indisponível ou não é disponível, para mim, está mais ou menos, na minha cabeça, está resolvida. Para mim, o disponível é o patrimonial. Ponto. Não tendo, enfim, aquelas limitações óbvias, matérias de direito personalíssimo, questão de fato, enfim, isso para mim está resolvido. Existem algumas outras vinculações que são também importantes. Por exemplo, a administração pública está vinculada a precedentes vinculantes. Isso não pode passar, nem o árbitro privado pode e nem o acordo pode. Depois, algumas limitações decorrentes do princípio da legalidade, que convém não esquecer, é um princípio relevante de direito administrativo. Pode e deve ser flexibilizado, mas não pode ser riscado o princípio. Então, por exemplo, área de preservação permanente. Tem limites. Eu vi agora há pouco um caso em que o pessoal do acordo fez um acordo um pouco empolgado demais, né? E queria redefinir a área de preservação permanente por acordo. Não, aí tem limite. Existe uma coisa chamada poder legislativo, e convém a gente respeitar os poderes, né? Assim como é importante a reserva da administração, também existe a reserva do poder legislativo. Isso são empolgações do início. Nós estamos aprendendo a fazer negociação. O Ministério Público Federal, por exemplo, está aprendendo a fazer a colaboração premiada. Está aprendendo. Às vezes ele erra a mão. Né? Não vou entrar em nenhum caso concreto, mas erra a mão e todos nós, poxa, ele não podia ter feito, foi longe demais. Nós estamos aprendendo, aliás, há um estudo muito interessante do próprio MPF, um estudo técnico, e faço homenagem aqui, porque o pai dela foi uma grande figura que viveu aqui, lecionou aqui o nosso Silvio Dobrovolsky. A Samantha Dobrovolsky, filha dele, que é brilhante, foi uma das partícipes desse estudo técnico para tentar harmonizar a figura do acordo de leniência no Brasil. Está na hora de haver uma certa integração, ainda mais que agora também o Banco Central e a CVM entraram. E está na hora também de romper certas amarras que não fazem o menor sentido. Por exemplo, dizer que em matéria de hipótese de improbidade não cabe acordo. Menor sentido. Não é? Ah, mas isso está no artigo 17, parágrafo 1º da lei de improbidade. Sim, há várias leis posteriores a esse 17. Né? E, além disso, há um sistema que, obviamente, não proíbe o acordo, no meu entender. Diga-se de passagem, esse também é o entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público em recente resolução. E, aliás, vai ser debatido esse tópico no dia 7 de dezembro aqui por uma desembargadora do nosso TRF. Vamos ver se cabe ou não cabe. Agora, eu entendo que deve caber. Não naqueles casos de enriquecimento ilícito, que são os graves. Esses não. Nos danos ao erário, e sobretudo violação a princípios, afastar dessa figura do dolo genérico, que também não faz sentido no direito brasileiro. Para mim, ou há intenção desonesta ou não há improbidade. Esse é o meu ponto de vista. Há muito tempo escrevi sobre isso, logo que saiu a lei lá no controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. Continuo a pensar assim, mas está na hora de também nisto fazermos uma cultura de solução consensual quando possível. E, novamente, trago em apoio a esta minha assertiva a ciência. Há um livro chamado A Mais Profunda Verdade sobre a Desonestidade. E chamar aquele que cometeu uma desonestidade, uma transgressão moral para a mesa de negociação, funciona. A pesquisa de campo mostra que isso funciona. E permite uma coisa que é muito importante, e com isso me encaminho para o encerramento. Há uma pequena obra do William Ury. Ele é autor de um livro clássico com o falecido Roger Fisher, daquela escola de Harvard,
chamada Getting to Yes. E ele escreveu agora um livro que saiu no Brasil, parece título de autoajuda, a despeito disso é um livro sério, chamado Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Por quê? Porque nós negociamos o tempo inteiro conosco mesmo. Nós tomamos milhares de decisões por dia e fazemos trade-offs, fazemos escolhas, não é? Agora mesmo vocês estão fazendo uma escolha dificílima, que é me ouvir enquanto o coffee break nos espera. É uma escolha. Não abusarei da sabedoria dessa escolha. E então, diz o nosso amigo William Ury, com isso eu recomendo esse livro vivamente a vocês, mas com isso ele tem 5 passos de negociação. Negociação é técnica, negociação é ciência. Negociação não é para amadores, não é para impulsivos, não é? E fica melhor o cidadão quanto mais sábio, mais antigo, mais experiente. Todo mundo na juventude é um pouquinho mais impulsivo do que deveria, depois vai aprendendo a modular, é ou não é verdade? Sem perder a firmeza. Essa história de que negociar é aceitar tudo passivamente, não, isso não é negociação, isso é rendição, isso é submissão. Bem o oposto do que disse o Snyder no início da minha palestra, né? Pois bem, ele começa os 5 passos, que eu obviamente não poderia comentar aqui, mas ele começa com um que é fundamental. Quando houver um conflito, qualquer conflito, pode ser um conflito de vizinhos, pode ser um conflito com prefeitos, não é? Viu, prefeita? Pode ser qualquer conflito, pode ser um conflito interno, pode ser um conflito em casa, não importa. Saia de cena. Ou seja, deixa essa parte mais inteligente, que é o córtex pré-frontal, assumir o comando do cérebro. Não deixa que a parte límbica primitiva tome conta da cena. Sair de cena, vá para um camarote. Isso é a parte mais difícil numa negociação. E não é só o primeiro passo, é o primeiro passo, mas tem que estar presente em toda a negociação. Em vários momentos, o negociador ferve. O William Ury conta histórias dele, que eu não posso contar aqui, em que ele ferveu. E se ele se deixasse levar, arrastar pela emoção, a negociação estaria perdida, e eram negociações internacionais importantíssimas. Então, para nós no direito administrativo isso deveria ser óbvio, porque todos nós devemos cultivar o princípio da impessoalidade. O que é impessoalidade? Saber sair de cena. O quarto dos 5 passos é muito interessante também, vem da sabedoria chinesa. Construa sempre uma ponte dourada para o seu adversário. Dá uma saída honrosa para ele. O mundo só não acabou na crise dos mísseis, lembra da crise dos mísseis? Porque lá pelas tantas tiveram não que combinar com os russos, mas dar uma saída honrosa para os russos. Deixar que parecesse até que eles tinham ganho. Isso foi fundamental. E nesse ponto, os consultores, mais consultores, os aconselhadores do Keynes conseguiram segurar, porque ele tinha um temperamento horrivelmente impetuoso e o irmão dele era pior ainda. O irmão dele estava soprando coisas o tempo inteiro, né? E quase acabou o mundo por causa daquilo. Nós estamos aqui porque, felizmente, souberam construir uma ponte dourada. Isso é sabedoria chinesa, mais de 5.000 anos. E a última, essa é para encerrar a palestra, que eu acho formidável. Cada vez mais me convenço disso. Faça o outro, isso numa mesa de negociação pública ou privada, essencial, crucial, absolutamente decisivo. Faça o outro cair em si, nunca de joelhos. Olha só. A tendência, nós que fomos criados para vencer em jogos de soma zero, é humilhar o outro. Humilharam a Alemanha na Primeira Guerra, não foi bom. Não se humilha ninguém. Dar ao outro a oportunidade de estar consciente dos erros que ele cometeu e permitir que o outro se reerga ou não se ponha de joelhos. Grande parte do direito administrativo sancionador ignora esse conselho que eu considero absolutamente luminoso. Absolutamente luminoso. Não nos interessa ter uma sociedade de humilhados, mas de reerguidos. Nós não podemos desistir da oportunidade de, exceto em relação àqueles que são sociopatas, que esses aí não adianta insistir, mas com os outros tentar recuperá-los e dar uma chance de que eles se arrependam produtivamente. Chama-se arrependimento eficaz.
E com estas considerações, com o meu apoio forte, Manolo, firme ao TAG, mas não ao TAG apenas, a superação daquela lógica, lembra no início do Carl Schmitt, do amigo versus inimigo, em que um tem que ganhar e outro necessariamente tem de perder. Não é assim que funciona o IDASC, por exemplo. Não é assim que funcionam as redes cooperativas de sustentabilidade que andam aí pelo mundo me empolgando. No momento de tantas notícias negativas, eu quero dizer que muitas coisas positivas estão ocorrendo. E nós vamos, algumas delas, festejar lá no nosso Congresso Internacional, o 7º de Direito e Sustentabilidade esse ano em Fortaleza. Claro que também tem o momento do enforcement. O Tribunal de Contas, a propósito disso, para encerrar, da União, resolveu agora determinar que as licitações sejam sustentáveis. É o Acordo 1056 de 2017. Anotem aí os do Tribunal de Contas, por favor. Tá? E mencione para os conselheiros, olha, já tem o TCU, já está fazendo bem o dever de casa. Viu, conselheiro Célio? É muito importante essa determinação. Por quê? Porque a absoluta, e mais, o governo federal já teve que dar ouvido a isso e fez um decreto agora em outubro, estabelecendo com nitidez alguns mandamentos nesta linha em matéria de sustentabilidade nas licitações públicas e avançando na Comissão de Sustentabilidade da Administração Pública. Então o enforcement é importante, mas muito mais do que o enforcement, o importante é a adesão racional. Por que a Suécia deixou de ser um país corrupto no século XIX? Por uma série de reformas institucionais. Mudou o chip lá atrás. Mudou o software. Na época não havia software, mas mudou a concepção, a arquitetura de pensamento. E mudou, não num processo rápido e fugaz e mágico, levou 25 anos de mudança, mas ela construiu uma coisa que o Brasil vai ter que construir, uma rejeição social à desonestidade. Isso é mais importante do que o enforcement estatal. Mas isto só virá com a força veemente necessária se nós, em nós mesmos, soubermos realizar uma alquimia científica, nesse caso. Deixarmos de ser aquela criatura que primeiro reage de maneira adversarial, extintiva do outro, e depois tem algum espaço para dialogar. É o contrário. A prioridade é a solução dialógica, é a solução racional, intersubjetiva. A prioridade é dar uma chance para o outro. E só em último caso é que vamos lançar das medidas extremas estatais, por exemplo, de caráter punitivo. É um novo direito administrativo que se avizinha. É um novo direito que se avizinha no século XXI. Se vocês quiserem fixar os olhos nas coisas negativas, paciência. Mas, por favor, não façam isto. Vamos fixar os olhos no horizonte, e o horizonte é este. Eu tenho dito isso para os meus colegas advogados. Aqueles que souberem fazer acordos, aqueles que souberem negociar de maneira proba, aqueles que forem solvedores de problemas, aqueles que souberem medir consequências de primeira e segunda ordem porque o problema não é resolvido, aqueles que estão realmente empenhados em pacificar a sociedade, estes terão espaço e merecerão ter espaço. Portanto, eu espero que todos vocês, nas respectivas profissões, possam adentrar nessa nova fase do direito administrativo. A fase não adversarial, a fase da construção de uma sociedade realmente pacífica e capaz de promover um desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Quero cumprimentar o professor Juarez pela brilhante palestra. De fato, professor Juarez, um instrumento como o TAG, é um instrumento que ele é um desafio muito grande, principalmente nos dias de hoje, numa sociedade em que anseia pelo punitivismo, né? A busca
pela negociação, pela resolução de conflitos de maneira negocial, ela nunca foi muito bem aceita pela nossa cultura. E parece que nos dias de hoje, né, ela tem uma resistência ainda maior. Mas não é porque o desafio é maior que a gente vai abrir mão dele. O TAG, ele é um instrumento que ele usa do soft power, mas sem que haja o detrimento do hard power, né, que é o controle mais rigoroso por parte dos tribunais de contas, né? Ele rompe também com a lógica desse controle protetivo, repressivo, sancionador, né, e caminha no sentido de um controle promotor de boas práticas na administração pública, né? Supera também a lógica do controle reativo e caminha na busca de um controle proativo. Então, foi imbuído desse espírito que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, por iniciativa da atual presidência, o conselheiro Luiz Eduardo Xerém, aprovou recentemente, em novembro passado, em novembro desse ano, um projeto de lei, né, instituindo aqui em Santa Catarina o termo de ajustamento de gestão, né, e aguardamos a aprovação por parte da Assembleia Legislativa do Estado. Né, acreditamos que não vamos ter nenhum problema quanto a isso. Mas meus parabéns, conselheiro, o professor Juarez Freitas, sempre seria uma grande aquisição, sem dúvida nenhuma, para a nossa casa. Professor Juarez, meus parabéns, muito obrigado pela palestra, tenho certeza que todos gostaram e, sem dúvida nenhuma, o conteúdo da palestra do amigo vai servir de reflexão para muitos aqui. Eu vou fazer a entrega do certificado, né? Declaro encerrada a presente mesa e já passo a palavra ao cerimonial para os encaminhamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor conselheiro Adircélio, doutor Juarez. Convido para encerrar o 7º Congresso Catarinense de Direito Administrativo o doutor Salomão Ribas Júnior, presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, o IDASC. Boa tarde, senhoras e senhores, congressistas deste evento que chega ao seu final. O IDASC é uma instituição fundada há alguns anos e tem, sem dúvida nenhuma, como seu cofundador e principal estimulador o professor Juarez Freitas. Há alguns anos, lá pelos idos de 2005, 2004, houve uma iniciativa, antes até, uma iniciativa de um grande administrativista catarinense e brasileiro, e que é o patrono do nosso instituto, o professor Paulo Henrique Blasi. Mas depois isso não prosperou e ele acabou sendo acometido de uma doença grave que o inabilitou e o assunto morreu. Procurei então o professor Juarez Freitas e perguntando a ele como é que procederíamos para fundar essa instituição. Deu-me ele as instruções e, generoso como sempre, já começou a me chamar de presidente. Presidente para cá, presidente para lá. Mas eu era um pouco lento nas minhas decisões e havia um grupo de jovens advogados cujo trabalho em direito administrativo, alguns deles eu vi começar aqui no âmbito do Tribunal de Contas, que organizaram uma comitiva, foram a Gramado num congresso que lá estava realizando e procuraram o professor Juarez Freitas, antigo presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E eis que me pedem uma audiência. O professor Juarez, prudente, já havia me telefonado antes. Olha, teve um grupo aqui e eu disse a eles para falar com você, mas eu acho que eles querem a presidência. Eu disse, tá, já entendi. Eis que chega um grupo integrado pelo Valgas, pelo Olmo, o Marcelo, aqui estão, o Harry Krieger, falecido Harry Egon Krieger,
e outros que chegaram e começou uma conversa que não terminava mais sobre o Instituto, importância do Instituto, e eu fui deixando a conversa fluir até que chegou um ponto que eu achei que eu estava sendo muito maldoso com eles, e disse: vem cá, quem é de vocês que vai ser o presidente? Ah, não, é o Rodrigo. Digo, então, era só isso que vocês vieram aqui conversar comigo. Não, mas o senhor tem que ser o vice-presidente. Não quero ser nada. Eu quero é que o Instituto seja criado. Mas acabei aceitando a vice-presidência. Resisti ali enquanto pude. Então, o que eu quero dizer é que o professor Juarez Freitas efetivamente não foi ainda suficientemente homenageado pelo nosso Instituto, porque foi o principal emulador, o principal estimulador nos bons e maus momentos que a nossa instituição viveu. E nós lhe somos profundamente gratos por isso. E tem procurado não faltar nos eventos que promovemos. E um exemplo é a sua presença hoje aqui, vindo dessa província aqui ao sul, né, do Rio Grande do Sul, para um estado republicano, e indo e voltando, né, rapidamente, mas veio. Então eu quero dizer que nós estamos com alguns planos já para o próximo congresso. Esse congresso será feito em homenagem a Juarez Freitas, o próximo congresso que nós vamos realizar. E espero até lá nós já termos concluído o projeto da nossa medalha de mérito do IDASC. Criada a medalha, o primeiro homenageado vai ser o professor Juarez Freitas. Dito isso, e agradecendo mais uma vez a participação e a colaboração de todos, o evento só se realizou, na verdade, e como acontece, que algumas pessoas que pegam o peão na unha para fazer, né? O Rodrigo Valgas, o Dalolmo, o Marcelo Harger, o Rui Espíndola e especialmente o Joel Niebuhr, que ele adora ser diretor científico de alguma coisa. Então, foi uma beleza. Porque nós começamos a discutir muito, vamos tratar esse tema, vamos tratar aquele tema. Aí fizemos aquele jantar, né? O jantar para decidir. Eles não conseguem chegar no acordo nem para escolher o vinho, quanto mais para decidir todo um congresso. Aí liga-me o Joel e diz assim: olha, eu não vou ouvir mais ninguém, nós estamos ouvindo muita gente, esse negócio não vai sair. E fez a planilha. Depois ela sofreu adaptações, etc. Mas foi decisiva para que a gente tomasse um rumo. Operacionalmente, nós não teríamos feito esse congresso se não fosse a decisão do presidente Luiz Eduardo Xerém de apoiar a realização do 7º Congresso de Direito Administrativo. Sem o Tribunal de Contas, com essa decisão, com a orientação do presidente Xerém, o doutor Ricardo Ribas, a Maria Tereza, ao Oswaldo Oliveira, a Bartira Nilson, ao coronel Casagrande, responsável, inclusive, pelo setor de Casagrande da televisão. Ao meu querido coronel Casanova, meu confrade de academia, ele pertence à Academia Militar de Letras de Santa Catarina. Mas se não fosse esse pessoal, e mais todos os outros que estiveram envolvidos, a lista seria enorme, nós não teríamos feito esse congresso. Então, a nossa gratidão e o registro desse fato. Coronel, hein? Casagrande, né? Coisa horrorosa. Pensei que você não estava aqui. Né? Mas aí chamei de coronel, começar a chamar de capitão, você ia ver. É que a gente vai conhecendo as pessoas e eles vão mudando de posto, né? Mas fica com o posto antigo, né? Major. Né? Mas o homem já é coronel. Não, pois é, mas eu conheço como major. E a presença de todos aqui foi uma presença muito significativa, que nos deu muita alegria. A colaboração da FECAM foi de maneira impressionante, atenciosa. A sua presidente, que aqui está e que nos blindou, dirigindo
uma mesa. Nós somos imensamente gratos, não só pela sua presença, que já por si só nos faria gratos, mas também pelo apoio que a FECAM deu, como deu a Associação Catarinense de Imprensa, a Casa do Jornalista, setores da Universidade Federal de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa, onde tivemos um apoio muito bom do cerimonial, e as homenagens finais, para não me estender mais ainda, ao coral do Tribunal de Contas. Eu tenho um carinho muito especial pelo nosso coral, foi criado em uma das minhas gestões e até hoje vive e abrilhanta as festividades, sempre com o reconhecimento de todos pela importância. O coral é um fator de aglutinação interna também, de busca de compreensão no ambiente de trabalho, de convivência no ambiente de trabalho, e tem essa possibilidade de ser uma faceta do Tribunal de Contas que é mostrada nesses momentos. Os temas que aqui foram tratados e os oradores que aqui se fizeram ouvir, de alguns eu não gostei. Não gostei mesmo, porque depois de ouvi-los aqui, eu descobri que eu não entendo nada de alguns dos temas que foram tratados e vou ter que estudar muito se pretender continuar nessa aventura advocatícia a que me lancei. Eu vou ter que aprender. Tem uma opção de coisa ali que eu digo, meu Deus do céu, isso aí eu não sei nada. Vou ter que aprender. Mas posso dizer com certeza que foram tratados os pontos mais cruciais do atual direito administrativo a requerer debate e solução. Eu acho que, claro, sempre pode ter faltado alguma coisa, ficou de fora. A AS tinha um painel originalmente previsto para discutir altos salários. Depois esse painel, a falta de quem viesse defender os altos salários, a mesa seria composta só por acusadores, então para dar um equilíbrio, mas não encontramos quem viesse defender, então o painel acabou sendo substituído por um outro mais compatível com as possibilidades de organização. Mas um outro tema que deixou de ser tratado, mas no geral foram os pontos mais importantes do momento atual, do Brasil atual e do direito administrativo. A nossa homenagem ao professor Luiz Carlos Cancellier Olivo já foi deixada bem clara desde a abertura dos nossos trabalhos, aqui reafirmada por muitos dos que participaram, como o presidente Dado Xerém, como o vice-presidente desse tribunal, o presidente da última mesa, Adircélio de Moraes, que aqui reafirmou a importância de termos prestado essa homenagem. E tem uma notícia que eu vou deixar à reflexão. Há uma insistência muito grande no sentido de realizarmos em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, o próximo Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, uma promoção do IBDA. Eu estou fugindo disso como o diabo foge da cruz, mas como eu também pretendo deixar a presidência do IDASC, isso ficará para o meu ilustre sucessor. Não é? Então, mas é uma boa notícia a realização desse evento. Eu sei que ele vai se realizar porque eles estão muito entusiasmados com a ideia. E o pessoal do Brasileiro também. Eu não sei se foi a professora de Pietro, foi a Vanessa, me escapou o segundo nome, uma dessas administrativistas, assim, mas Florianópolis é uma atração. Eu disse, pois senhora, o que me preocupa é essa atração mesmo. Vai um monte de gente para lá, o que é que nós vamos fazer com um evento desse tamanho? Mas, enfim, fica essa notícia. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo evento.